Hoje nós estamos encerrando essa série, a série chamada Simbiose. Hoje é a última palestra bíblica sobre esse tema da simbiose. Então, para você que não veio aqui durante esses 6 domingos que a gente conversou, nós conversamos sobre essa relação que nós temos no corpo de Cristo e a partir das expressões bíblicas de mutualidade, ou seja, aquelas frases na Bíblia onde tem uns aos outros. Então, na Bíblia há várias frases assim. Algumas delas nós estudamos aqui, como aceitem-se uns aos outros, perdoem. E eu queria passar aqui algumas dessas para a gente relembrar. Deixa eu ver se eu consigo me sincronizar ali. Você já colocou ali, não? Vamos ver se eu consigo aqui. Então você me ajuda aí depois, então, tá? Depois. Som, é isso. Acho que tem que abaixar um pouquinho aí, André. Obrigado. Algumas dessas expressões, vamos lá. Aceitem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, motivem-se uns aos outros, ajudem uns aos outros, ensinem uns aos outros. Essas são algumas das expressões bíblicas que nós vimos aqui, que na verdade são a maneira de viver simbiose. A simbiose é um termo importado aí da biologia, que significa essa relação entre duas espécies diferentes, mas uma relação vital. Ou seja, um não consegue viver sem o outro. É impossível um conseguir viver sem o outro. Se um não quiser mais essa relação, quer um divórcio ali, ele não consegue viver sem o outro. É uma relação vital. Assim é também a nossa relação aqui na igreja. Uma relação vital. A gente não consegue sobreviver espiritualmente se a gente não tiver um ligado ao outro. Esse é o resumo, a mensagem central dessa série, né? E hoje, gente, nós vamos encerrar com um tema muito especial. O tema orem uns pelos outros. Onde que está esse texto na Bíblia? Está lá em Tiago. Se você quer acompanhar na sua Bíblia, hoje eu vou usar alguns textos bíblicos, eu vou projetar alguns deles aqui, mas se você quiser acompanhar na sua própria Bíblia, ou se você não tiver uma Bíblia, basta você fazer um sinalzinho aí que nossa equipe da recepção aqui, a Celeste, vai fazer chegar a você uma Bíblia. É só você fazer um sinalzinho. Mas lá em Tiago 5,16, nós encontramos esse versículo. Será que a gente pode ler todos juntos esse versículo? Vamos lá? Orem uns pelos outros para serem curados. Que expressão bonita é essa? Orem uns pelos outros para serem curados. De que o texto está falando? O que é orar uns pelos outros? Nós chamamos essa expressão, orar uns pelos outros, nós podemos dar outro nome a ela. Qual é? Intercessão. Então o tema hoje que nós vamos tratar é sobre isso, intercessão. O que é ser um intercessor? Qual é a figura que vem à nossa mente quando a gente fala que alguém é intercessor de outra pessoa? De que nós estamos falando quando a gente fala em orar uns pelos outros? Eu acho que eu encontrei assim uma expressão, uma função social, uma profissão que se enquadra bem nesse caso aqui. E eu tive a consultoria do nosso amigo Daniel Lanes, advogado, para nos ensinar o que é intercessão. Intercessão é ser um advogado, gente. Olha só o que diz o conceito de ser advogado. O que é um advogado? O termo advogado provém do latim advocatus, que significa aquele que foi chamado para socorrer outra pessoa na justiça. Significa também patrono, defensor ou intercessor. Veja só, quando você precisa de ajuda jurídica, você vai e procura um advogado.
E esse advogado te representa numa instância superior. Pede em favor de você, usa os argumentos corretos para que a sua causa seja ganha. Isso é um advogado, isso é ser também um intercessor. Um intercessor nada mais é do que alguém chamado para representar outra pessoa diante de Deus. É alguém que é um advogado espiritual, se a gente pode dizer assim. É alguém que te representa diante de Deus a favor da sua causa. Isso é ser um intercessor. Há na nossa história, na igreja, na nossa vida, principalmente daqueles que já estão há mais tempo na igreja, várias histórias de intercessão. De gente que chegou, por favor, ore por mim, ou ore pelo assunto tal, ou um amigo meu está precisando muito de ajuda, vamos orar por ele. Quantos de vocês já não passaram por isso? E também, principalmente aqueles que frequentam os grupos pequenos, sempre nos grupos pequenos nós temos esse momento de interceder. Deixaram mais continuar, as crianças foram levadas, não se sabe nem para onde, mas enfim, é mais um motivo para a gente orar. Aquele projeto ali foi fechado lá no Senegal. No entanto, quando a gente fala desse assunto de intercessão, alguns questionamentos podem existir no nosso coração. E eu queria trazer alguns desses questionamentos aqui, principalmente para a gente começar a conversar e perceber qual é a profundidade desse assunto e dessa dificuldade desse tema, de orar uns pelos outros. Primeiro, veja só essa pergunta. Será que quanto mais gente orar, mais provável é a resposta? Vira e mexe, eu recebo por e-mail ou no Facebook algumas correntes. Você com certeza recebe um monte dessas correntes. E muitas delas são de oração. Vamos todos, o país inteiro envolvido na intercessão por fulano de tal. Será que se o país inteiro orar por uma causa, é mais provável daquela causa ser respondida por Deus do que se uma pessoa só orar? Coisas para a gente pensar. Outra pergunta. Um doente que tem amigos que oram por ela e tem mais chances de se recuperar do que uma pessoa com iguais méritos que não tem amigos assim? Será que um doente que tem muitos amigos que oram por ela, ele tem mais chance de ficar bom do que aquele que não tem nenhum amigo orando? Ou que tem menos amigos orando? Alguns assuntos para a gente pensar. De que modo exatamente a oração beneficia alguém que não seja aquela pessoa que faz a oração? Ou ainda, como é que pode a minha oração ter um efeito que não seja em mim, mas em outra pessoa? E ainda assim não viola a vontade daquela pessoa? Como é que funciona essa questão de oração? E a oração por outra pessoa? Como é que funciona isso? Para responder essa pergunta, e eu não sei se eu vou conseguir responder todas essas perguntas de maneira satisfatória, mas de uma maneira geral nós temos aqui 2 caminhos para falar sobre intercessão. E isso aqui é fundamental para a compreensão não somente da intercessão, mas como da oração em si. Nós podemos conversar sobre oração de uma maneira funcional ou de uma maneira relacional. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu vou à oração de uma maneira funcional, eu na verdade estou perguntando assim, a oração funciona? Ou seja, se eu orar, a coisa vai acontecer? Ela funciona realmente? Dá certo isso? Eu oro e as coisas acontecem? Essa é a maneira funcional de encarar a intercessão e a oração. Mas se eu trato a oração de uma maneira relacional, eu vou perguntar, para que serve a oração? Quais são os resultados dessa oração? O que essa oração provoca em mim? É diferente. Há uma linha tênue entre as duas coisas, mas elas são diferentes. Explicando um pouquinho mais dessa diferença. A oração funcional, ela tem o foco na sua palavra. Ou seja, é o momento que você chega para Deus e fala. É a sua palavra.
É algo que Deus escuta. Você fala e Deus escuta. Tem a ver com a palavra. No entanto, o relacional, tu fecha a sua porta e aí você tem que orar. Por quê? No secreto, porque Deus que te vê em secreto te recompensará. Ele não fala, Deus ouve secreto, mas Deus te vê em secreto. Qual é a sua postura? Ele enxerga você. Tem a ver com o relacionamento. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá assim, você quando ora, o que você diz a Deus? E ela respondeu assim, nada, eu só escuto. E aí então perguntaram assim, o que você escuta? O que Deus fala com você? E ela disse nada, ele só escuta. A oração é uma escuta, é um estar na presença um do outro, escutando o que o outro tem a dizer. Um casal, né? Um homem e uma mulher, quando se conhecem, um casal de namorados, gostam de ficar no telefone mesmo sem nada para dizer um ao outro, não é verdade? Aquela coisa de adolescente assim, desliga você. E às vezes não tem nada para dizer um ao outro, mas eles ficam ali no telefone, ouvindo um ao outro, em silêncio, um na presença de outro. Marido e mulher deitam na cama, às vezes não tem assunto, mas é o silêncio de estar na presença um do outro. É a refeição que se tem na mesa com a família, e não há palavra ali, há relacionamento, há presença, há escuta um do outro. O silêncio só é constrangedor para aqueles que não têm intimidade. Se você não tem intimidade com seu vizinho, entrar no elevador e passar ali 30 segundos em silêncio no elevador é constrangedor. Mas você pode passar 1 hora em silêncio com uma pessoa que você tem intimidade, e isso não é constrangedor para você. O relacionamento com Deus, se você tem dificuldade de ouvir, é porque há problema de intimidade. Há problema de intimidade. Por isso que a oração também é relacional. É demonstração da nossa intimidade, é algo que Deus vê, não somente escuta. Não é só palavra, não é só barulho, mas é também silêncio. A oração funcional, ela muda as circunstâncias. Ou melhor, ela pode mudar as circunstâncias. O beneficiado aqui é o outro. É a pessoa pelo qual você está orando. No entanto, na relacional, Deus muda o seu coração. O beneficiado não é o outro, mas é exatamente quem ora. Eu que estou orando, eu que estou intercedendo, sou o beneficiado pela oração. É por isso que nós temos aqui 2 caminhos a seguir quando a gente fala sobre intercessão ou mesmo de oração como um todo. O funcional, oração realmente funciona, é palavra, é aquilo que eu digo. Deus pode mudar as circunstâncias do outro, mas também é relacional, é intimidade, é escuta, é mudar o meu coração. Eu sou o beneficiado. O nosso versículo vai dizer assim, orem uns pelos outros, é o quê? Para quê? Para serem curados. Veja só, no contexto aqui de Tiago, você vai entender o que é essa cura. Que sentido tem essa palavra cura? Ele pode ter 2 sentidos, essa palavra aqui, cura. Primeiro, é um sentido físico realmente. No contexto aqui de Tiago, pode significar realmente uma cura. A pessoa estava doente, alguém orou por ela e ela ficou curada. É a oração funcional, funciona essa oração. Eu oro e Deus responde, a pessoa realmente é curada. Mas há um outro sentido aqui. Há um sentido de cura emocional. O texto fala também, nesse mesmo versículo, confessem uns aos outros os seus pecados para serem curados. É um sentido espiritual. Há uma cura emocional, espiritual acontecendo aqui à medida que nós oramos uns pelos outros.
é a questão do relacionamento. Então, gente, eu queria... a gente não pode prosseguir sem antes a gente ter isso em mente. Eu não estou negando um, nem valorizando o outro. Apenas há dois caminhos igualmente importantes. E se você pegar aí o nosso texto do boletim de hoje, é um texto muito bom que fala sobre, depois você pode ler, sobre essa comparação aqui. E ele fala que a oração funcional é a oração das crianças. E que Deus gosta muito das crianças. Aquelas que pedem mesmo, na esperança de que Deus vai responder. E muitas vezes Deus responde. Só que o que acontece é que essa coluna da esquerda aqui é mistério para mim e para você. Não nos compete saber as razões ou não da resposta de Deus. Deus tem os seus planos. E quem foi o conselheiro de Deus? Ou quem deu algum conselho ou disse o que Deus deveria fazer ou não? Deus é soberano sobre todas as suas decisões. Então, se a oração funciona ou não, não nos compete dizer se Deus vai atendê-lo ou não. Deus tem as suas razões. Mas o outro lado é uma realidade. Quando nós oramos, nós somos tratados. Nós somos tratados. Tem resultados imediatos no nosso coração, no coração de quem ora. E é um pouco sobre isso que eu queria conversar aqui nessa noite. Veja só o que Philip Yancey, um jornalista bonito, diz sobre essa questão. Veja só, ele parece que é um pirulito, né, com esse cabelo. Veja só o que ele diz. Não digo a Deus nada de novo. Por quê? Deus já sabe todas as coisas. Ele não vai escutar nenhuma novidade da nossa boca. Mas incluo uma terceira pessoa no relacionamento. Uma pessoa que dá mais atenção que eu a cada uma dessas pessoas. Peço que Deus use meu amor, minhas preocupações e minha oração para ajudar a produzir o bem que ambos desejamos. Veja só essa frase. Às vezes, a intercessão muda a pessoa contemplada na oração. Às vezes, muda a quem ora. E às vezes, muda os dois. Muda a pessoa pelo qual eu estou orando, por quem eu estou orando, e muda a mim também. O mais certo é, a oração muda o meu coração. Isso é certo. Se vai mudar as situações, eu não sei. Eu não sei. O meu dever é orar pelos outros. E na medida que eu oro pelos outros, o meu coração começa a ser transformado. Para a gente caminhar mais um pouco, existe aqui algumas profissões, além do advogado, existe algumas profissões do intercessor. E aqui eu queria falar sobre 3 profissões. A primeira profissão é a do jornalista. Existe aquele intercessor que é um jornalista. Aquele que informa a Deus, ou ao próximo, ou ao próximo, sobre os problemas. Ou seja, aquela pessoa que ora, a oração dela é assim: Senhor, Tu sabes como a África está, Senhor. A África está passando fome, Senhor. A África tem tantos % da população que ainda não Te conhecem, Senhor. Senhor, meu vizinho também, Tu sabes, a mulher dele é um problema, Senhor. E Tu sabes disso, Tu sabes daquilo. E vai informando a Deus como um jornalista faz. Como se Deus não soubesse e precisasse dele, do intercessor, para ser informado de coisas que antes ele não sabia. Isso é um intercessor jornalista. Aquele que acha que Deus não sabe das coisas e precisa ser informado, para que então ele se atente e faça alguma coisa. A outra profissão é a profissão do consultor. Consultor é aquele que vai lá numa empresa, ou pode ser um coaching também, né? Uma pessoa que vai a uma pessoa para treinar, dizer o que deve ser feito. Então, consultor é aquele que diz a Deus ou ao próximo o que deve ser feito, né? Então, Deus, o Senhor precisa tomar uma decisão com relação a isso. Olha, Senhor, eu preciso dessa resposta, fulano de tal tem uma decisão importante essa semana, e se o Senhor não agir, vai acontecer uma catástrofe. Senhor, faz isso, porque precisa ser feito.
como se Deus pudesse, de alguma forma, receber algum conselho nosso. Ou pior, tem gente que até decreta ou manda em Deus, coloca Deus na parede e diz, faça isso. Ora, será que nós temos esse direito, ou essa autoridade toda, para ser consultor de Deus, dizendo o que ele deve ou não, ou quais são os melhores caminhos para Deus agir ou deixar de agir? De maneira nenhuma. Essas são duas profissões. Qual é o problema dessas duas profissões? É que elas não entenderam bem o sentido de intercessão ou da própria oração. Elas não querem de maneira nenhuma abrir mão do controle. O jornalista tem as situações na mão e informa todas as coisas através de todas as fontes e diz a Deus e não abre mão do controle daquela situação. Também o consultor é assim. Ele quer ter o controle da situação na mão. Só que há uma terceira profissão aqui, e é sobre essa profissão que eu acho que a Bíblia entende a questão da intercessão, que é a profissão do soldado. O soldado, ele entra numa guerra com outros soldados igual a ele, em prol de uma causa. Eu acredito que o intercessor tem mais a ver com um soldado do que com um jornalista e um consultor. Primeiro, vamos ver aqui alguns textos de Paulo falando sobre essa questão. Olha só. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim, aonde? Em minha luta, orando a Deus em meu favor. Paulo diz que ele pede para que a igreja se una a ele em oração, na luta que ele tem. Orando a Deus em favor dele. E qual era a luta de Paulo? Você lembra? Qual era a luta de Paulo? Ele segue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, e a luta dele era seu próprio ministério. Era cumprir a vocação, o chamado, a vontade de Deus na vida dele. A luta pelo qual ele está pedindo é essa. Irmãos, orem para que eu continue agindo de acordo com a vontade de Deus. Mas em outro texto ele fala mais ou menos a mesma coisa, agora sobre outra pessoa. Veja lá, Epáfras, é um nome bonito também, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre fazendo o quê? Batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda vontade de Deus. Ele vai dizer que ele está sempre lutando como um bom soldado, está sempre batalhando em oração. E qual é o motivo dessa batalha? Qual é a causa pelo qual ele está orando, pelo qual ele está batalhando? Para que essas pessoas, a igreja, continue firme em toda vontade de Deus. Veja que nos dois textos nós encontramos a questão da luta, da batalha, da guerra, e a oração como essa guerra. E essa guerra tem uma causa, e a causa é permanecer na vontade de Deus. Há um terceiro texto aqui, e é esse o texto que eu queria me dedicar mais. É o texto de Efésios 6, de 10 a 18. Então, você pode acompanhar aqui comigo, ou então na sua Bíblia aí. Veja só o que esse texto vai dizer para a gente. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso,
usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Veja que o texto termina com o mesmo mandamento. Perseverem na oração por todos os santos. O tema de Paulo aqui é a intercessão. É a oração uns pelos outros. Eu queria separar esse texto aqui em 3 partes. A primeira parte é esse início aqui. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu disse que a gente é soldado. Quando a gente ora uns pelos outros, nós estamos sendo soldados, entrando numa batalha. Qual é o motivo dessa batalha? Contra quem nós estamos lutando? Perceba que pelo esse texto, a nossa guerra não é contra as situações, não são contra as pessoas, não é contra aquilo que nos acomete, mas é contra o mal. Diz o texto que é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais. Nós, principalmente os presbiterianos, não gostam muito de falar nesse tema, do diabo, do mal, dos anjos caídos. Raramente nós falamos sobre isso aqui em nossos cultos, nas nossas mensagens. Mas o texto é claro em dizer que nós lutamos não é contra as situações, contra as pessoas, mas a nossa luta é contra forças do mal. Vejam um outro texto, um texto de Romanos, para a gente entender por que a gente luta contra o mal. O que o mal quer fazer com a gente? Diz assim em Romanos 8, um texto também que fala sobre oração. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Na imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja só o que esse texto vai nos ensinar. É um texto muito conhecido, um texto que a gente usa muito no jargão evangélico, dizendo que, você está passando por algum problema, não se preocupe, porque Deus age em todas as coisas e isso vai colaborar para o seu bem. Nós usamos isso e não sabemos de fato o que nós estamos dizendo muitas vezes. O que esse texto está querendo nos ensinar? Ele está dizendo que todas as coisas, e o contexto aqui de Romanos 8, são coisas ruins. As coisas ruins que nos acontecem, o sofrimento que é causado, o que nos acomete durante a nossa vida, a caminhada da nossa vida, Deus usa essas coisas para o nosso bem. E que bem é esse? Para o seu propósito. Que propósito é esse de Deus? Qual é o propósito de Deus? O texto mesmo diz: também nos predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. O propósito de Deus e o bem pelo qual Ele trabalha em todas as situações é para nos fazer a imagem do seu Filho. O que Deus deseja é construir em mim e em você a imagem de Cristo. É que eu e você, a gente se pareça cada vez mais com Jesus. E Deus usa todas as situações boas e as situações ruins, para isso. Para fazer com que eu e você, a gente se pareça mais com Jesus. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Então, eu sinto lhe informar, mas o propósito de Deus não é que você seja feliz. Não é que você pare de sofrer.
Isso não é propósito de Deus a princípio. O primeiro propósito de Deus é que você seja como Jesus. Porque Deus sabe que você sendo como Jesus, você vai ser feliz. Esse é o caminho do bem-estar humano. É ser conforme a imagem de Cristo. E o que o mal deseja? O objetivo do mal é impedir o propósito de Deus de formar a imagem do seu Filho em nós. O objetivo de Deus é esse. É desviar o foco. Quando nós nos atentamos às situações, entendemos que o inimigo é a situação e não o mal, então nós lutamos contra as situações e não contra o mal, nós desviamos o foco. E aí é o seguinte, gente, C.S. Lewis é muito sábio em dizer que Deus, que o diabo, o mal, esse nosso inimigo, ele fica muito feliz em nos curar de uma gripe, quando ele pode nos dar um câncer. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: o diabo vai ficar muito feliz em responder a sua oração. Se você quer cura, ele pode te dar a cura, desde que essa cura te afaste do propósito de formar Cristo no seu coração. Porque muitas vezes os problemas é o mecanismo que Deus tem de formar Cristo em nós. E quando nós lutamos contra esses problemas, nós estamos, na verdade, fugindo do propósito de Deus de formar Cristo em nós. Estamos lutando no lado errado. Estamos lutando pelo lado errado. Cuidado, para que a gente não fique curado de uma gripe, mas pegue um câncer. Uma doença muito pior, que é não ser como Cristo. O que é um problema na nossa vida, um desemprego, um problema conjugal, ou qualquer motivo das nossas orações, perto de uma infinidade de distância do caráter de Cristo? A primeira coisa que nós desejamos, ou devemos desejar na nossa vida, é nos parecer com Cristo. E a partir disso, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é a primeira parte. A nossa guerra não é contra as situações, mas é contra um mal que deseja impedir a formação do caráter de Cristo no nosso coração. Depois o texto continua dizendo assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Veja só, a batalha que nós estamos entrando contra o mal não é de ataque, mas é de resistência. Sejam bem-vindos os três. Olha só quem veio nos visitar. A nossa rainha Esther. Muito bonitinha. Então, vamos continuar aqui. A nossa batalha não é de ataque, mas é uma batalha de resistência. Veja só, ele vai falando de uma armadura, como esse desenho aqui. Nesse desenho aqui, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da prontidão do evangelho, o escudo da fé para nos defender contra os dardos inflamados do inimigo, como está ali na figura, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é que esse texto aqui, de maneira geral, não quero entrar no que cada um desses textos aqui vai representar para a gente, o cinto, a couraça e tal, não quero entrar nesse mérito, mas de uma maneira geral, o que é essa armadura aqui? Veja só, nós encontramos 5 aparatos de defesa. Olha lá, cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália da prontidão, o escudo da fé, o capacete da salvação. Tudo isso é a armadura do soldado de defesa. É para ele se locomover melhor, para ele saber andar, para ele proteger aqui os órgãos vitais, aqui, proteger a cabeça, tudo de defesa. Só há uma arma de ataque, que é a espada. E a espada é nossa. A espada é do Espírito.
que é a palavra de Deus, que não é nossa, a palavra é de Deus. A única arma que nós temos aqui de ataque não é nossa. O texto vai dizer para a gente que a luta é uma luta de resistência, não é uma luta de ataque. A postura do cristão é de resistir ao mal, não é de atacar o mal. Veja só o que esse versículo aqui disse. Vistam toda a armadura de Deus para que possam atacar o inimigo, é isso? Não, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, depois de passarem por todas as situações difíceis, vocês permanecerem inabaláveis, ainda de acordo com a vontade de Deus, ainda formando o caráter de Cristo em nós. Veja alguns outros textos aqui, de Tiago mesmo, ele vai dizer assim: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O conselho não é ataquem o diabo, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Há um outro texto aí de Romanos, veja só. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Veja só, o texto vai dizer, Paulo vai dizer para a gente que nós devemos nos gloriar nos momentos difíceis, ficar alegre. Que bom que eu estou passando por um momento complicado. Por quê? Porque isso produz em mim um caráter aprovado, um caráter parecido com o caráter de Cristo. A luta é de resistência. Veja só, não são só as dificuldades que nos fazem sair do caminho. Muitas vezes, como eu disse, o diabo permite que a gente fique livre de uma gripe. Às vezes, ele permite que você prospere, desde que você perca o foco. Não é isso que vai dizer lá em Marcos 8:36? O que adianta o homem ganhar um mundo inteiro e perder a sua alma? Se sua alma está distante da alma de Cristo, se o seu caráter é distante do caráter de Cristo. Por isso, gente, a nossa batalha, vencer a nossa batalha, não é vencer as circunstâncias. Quando nós entramos numa batalha em prol de uma causa, não é a causa em si que é o nosso inimigo. Não é passar ou superar ou a cura é a nossa vitória. Ou um emprego conseguido, não é essa a nossa vitória. A nossa vitória é simplesmente não se perder. A nossa vitória maior é conseguir resistir. A nossa vitória maior é quando passar toda a tribulação, ou quando passar as coisas boas da nossa vida, o nosso caráter ainda está parecido com Cristo. Não perdemos a nossa alma. Podemos passar muitas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto, quando a gente fala, parece que está se falando só sobre algumas dificuldades. Não, mas as coisas boas também. Posso viver tanto na fartura quanto na pobreza. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por tudo isso e vencer. E a vitória é simplesmente não se perder no meio do caminho. A última parte aqui do nosso texto diz assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O texto vai dizer para a gente uma série de armas, de lutas, vai nos dizer também como é que nós devemos nos preparar para a luta. Só que a oração em momento nenhum é encaixada nem numa arma, a oração não é uma arma, e a oração também não é uma preparação para a luta. A oração é a própria batalha, é a própria guerra, a própria luta.
A oração é a luta. No entanto, não é uma luta por mim. Quando eu começo a orar por outro, eu estou entrando numa guerra pela outra pessoa. Veja só, o que Paulo está dizendo é que, tendo toda essa batalha em mente, nos vestindo de toda essa armadura de Deus, nós vamos entrar numa guerra. E é a guerra da perseverança, da oração por todos os santos. Por todos os santos. Eu entro numa guerra pelo meu irmão, para que ele não se perca, para que o mal não o vença, para que todas as coisas que ele passe na vida seja para o bem dele, para a formação do caráter de Cristo no coração dele. E por que nós podemos fazer isso? E o que eu ganho com isso? Ou quem é que vai me socorrer? Quem é que vai entrar na batalha por mim? Como o Clinton falou aqui, quando ele falou de levar as cargas uns dos outros. Nós devemos levar a carga uns dos outros, mas e quem leva a minha? Se eu devo entrar na batalha pelo outro, quem é que vai batalhar por mim? Veja só, 2 textos. Veja se está bom essas pessoas para batalhar por você. Veja se é suficiente. Veja só, Romanos 8, um outro texto. Nós lemos aqui a partir do 26 até o 32, se não me engano, antes aqui, o Romanos 8. Agora eu estou lendo um pouquinho antes. Da mesma forma, o Espírito com letra maiúscula, é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito, novamente, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é que luta por nós? Quem é que intercede por nós? Quem é que entra numa guerra por mim e por você, quando nós oramos por outras pessoas? Ninguém mais, ninguém menos do que o Espírito Santo. Não está suficiente, quero outra pessoa. Não tem problema, tem outra pessoa também que intercede por nós. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também faz o quê? Intercede por nós. Não somente a terceira pessoa da Trindade intercede por mim e por você diante de Deus, como a segunda pessoa também, Jesus Cristo, intercede por mim e por você. 2 pessoas da Trindade intercedem por mim e por você. É por isso que eu posso interceder pelo meu irmão. Durante toda essa série aqui, nosso referencial maior foi Jesus Cristo. Foi o próprio Deus. Devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Devemos aceitar o outro assim como Cristo nos aceitou. Mesma coisa, devemos orar pelo outro, interceder pelo outro, assim como Cristo intercede por mim e por você. Eu luto pelo outro porque o Espírito e Cristo lutam por mim. É por isso que eu luto pelo outro. A batalha é do outro. Eu quero deixar um exemplo aqui. E o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo conversando com Pedro, Simão, dizendo assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça a seus irmãos. Nós temos aqui nesse versículo, nesses 2 versículos aqui, as 3 coisas que nós conversamos aqui. Primeiro, o combate é contra o mal. Jesus mesmo vai dizer assim: olha, foi Satanás que pediu vocês para peneirá-los. Foi Satanás. A luta de Jesus era contra as forças do mal. Satanás pediu. Depois, a luta de resistência. Jesus está aqui orando por Pedro para que Pedro resista, para que a fé dele não desfaleça, para que depois que a provação passar, ela possa produzir um caráter aprovado em Pedro. E por último, o foco de Jesus está em Pedro, é no outro.
Jesus estava prestes a ser crucificado e a oração dele não foi por ele, mas foi por Pedro. Pedro, eu estou orando por você. E tem mais, Pedro. Quando passar a coisa, quando você perceber que a provação passou e o caráter de Cristo for formado em você, quando você de fato se converter, Pedro, faça o seguinte, a mesma coisa que eu estou fazendo por você. Do mesmo jeito que eu estou tratando você, do mesmo jeito que eu orei por você, você entra na luta pelos seus irmãos, cuida dos seus irmãos, fortaleça os seus irmãos, cuide do outro, da mesma forma que eu estou cuidando de você. Entre na guerra pelo outro, nessa guerra de resistência contra o mal. Esse é um exemplo magnífico aqui em apenas 2 versículos. Nós temos o combate contra o mal, a resistência e o foco no outro. Para a gente terminar, conclusões pessoais. Quando nós começamos a orar por outra pessoa, eu disse que nós podemos, pela oração funcional, ter o benefício do outro, mas pela oração relacional o benefício é nosso. E é verdade. Algumas coisas começam a acontecer na gente quando nós começamos a interceder. Veja só o que acontece na gente. Primeiro, eu vejo o outro como Deus o vê. Eu começo a enxergar o próximo como Deus enxerga o próximo. Se eu começo a orar por alguém que tem problema nas suas finanças, que tem dificuldade de pagar as suas contas, e eu começo a orar por aquela pessoa, eu antes que via aquela pessoa como um malandro, ou como uma pessoa acomodada na vida, que não corre atrás das coisas, agora eu vejo ela como uma pessoa em dificuldade, que precisa de ajuda. Porque eu enxergo agora como Deus enxerga. Se eu vejo um casamento, se eu começo a orar por um casamento que não vai muito bem, e antes eu enxergava, mas aquela pessoa realmente é muito difícil, mas naquela mulher ninguém aguenta também. E eu começava a ter, eu tinha essa visão a respeito daquelas pessoas, e eu começo a orar, eu começo então a ver aquele casal como um casal cheio de traumas, coisas que carregaram do passado, de outros relacionamentos, da família, e que trazem para o relacionamento conflitos profundos. Eu começo a enxergar o outro, não como um meu olhar de julgamento, mas eu olho o outro como Deus vê. Isso me livra, a intercessão me livra do julgamento e da incompreensão. Mas não só isso, outra mudança no meu olhar. Eu, além de ver o outro como Deus o vê, eu vejo meus próprios problemas menores. Quando eu começo a interceder pela causa do meu irmão, eu vejo que eu não estou sozinho nos meus sofrimentos. E que mais do que isso, tem muita gente sofrendo até mais do que eu. Isso me livra da minha vitimização, de achar que o meu problema é o maior do mundo. De achar que eu estou sofrendo mais do que todo mundo, que ninguém sofre mais do que eu na vida. Não. Quando eu começo a olhar para o problema do outro, eu vejo que o meu muitas vezes é pequenininho. Quando eu começo a orar por os missionários, o que os missionários estão passando lá do outro lado do planeta, eu vejo que eu e a minha fé é desse tamanhozinho. A intercessão me livra dessa vitimização, dessa autocomiseração. E mais ainda, eu vejo a mim mesmo como resposta à minha própria oração. É comum quando a gente está orando por alguém, nosso pensamento viajar já nas soluções. Então eu estou orando por alguém, por determinada situação que alguém me pediu oração, e eu já fico pensando assim, olha, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar a tal pessoa? Como é que as minhas ações podem ajudar a essa pessoa? Isso me livra da indiferença e da indisposição. Interceder me livra de todas essas coisas aqui. Muda o meu olhar. Eu vejo o outro como Deus me vê, eu vejo meus problemas menores e vejo a mim mesmo como resposta. Isso é comum e é visível, por exemplo, nos relacionamentos mais estreitos dos pequenos grupos.
Quando um ora ou pede oração pelo outro, logo o grupo todo se mobiliza para tentar de alguma forma ajudar aquela pessoa. Não somente orar por ela, mas se mobilizar como grupo, como amigo, para ajudar aquela pessoa. Nós somos aqueles que oram e aqueles que são a resposta da oração. Quando eu oro para que Cristo seja formado no outro, Ele acaba sendo formado em mim mesmo. Cristo vai sendo formado em mim porque Ele muda os meus óculos. Antes eu tinha um óculos do egoísmo, focado só em mim mesmo. O que é que eu posso ganhar com essa tal de simbiose? Quem é que vai me aceitar? Quem é que vai me perdoar? Mas agora, quando eu começo a interceder pelo meu irmão, eu estou olhando para outro. Eu estou sendo empático ao outro. Empatia é sentir a dor do outro, é estar dentro da dor do outro. Isso é ser empático. É sentir a dor do outro como se fosse a sua própria dor. Isso é ser um intercessor. Isso é ser um intercessor. Alguém que sente realmente a dor do outro. Um soldado que entra na batalha e essa batalha não é por ele, mas é pelo outro. É uma batalha em favor do outro. Uma batalha contra o mal e uma batalha de perseverança. O objetivo é que a gente chegue no final dessa batalha e tanto aquele que ora como aquele que é o alvo das orações, a gente chegue no final vitorioso. E qual é essa vitória? É o caráter de Cristo no nosso coração. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa luta. Eu queria encerrar com uma cena, Clinton mesmo já passou isso aqui, mas eu queria passar novamente, é uma cena do filme Fomos Heróis. É um comandante, um general, que está indo à guerra, e ele está falando de um discurso para os soldados, e os soldados estão se preparando para a guerra, para entrar na guerra. E eu acho que esse discurso tem tudo a ver com essa questão da simbiose, e esse vídeo encerra essa série da simbiose, e mais ainda com essa ideia de que a oração é uma batalha pelo qual nós entramos para combater. Vamos ver juntos? Será que tem som aí? Look around you. In the 7th Cavalry, we got a captain from the Ukraine. Another from Puerto Rico. We've got Japanese, Chinese, blacks, Hispanics, Cherokee Indians, Jews and Gentiles, all Americans. Now here in the States, some men in this unit may experience discrimination because of race or creed. But for you and me now, all that is gone. We're moving into the valley of the shadow of death, where you will watch the back of the man next to you as he will watch yours. And you won't care what color he is or by what name he calls God. They say we're leaving home. We're going to what home was always supposed to be. So let us understand the situation. We are going into battle against a tough and determined enemy. I can't promise you that I will bring you all home alive. But this I swear, before you and before Almighty God, that when we go into battle, I will be the first to set foot on the field, and I will be the last to step off, and I will leave no one behind. Dead or alive, we will all come home together.
So help me God.